Confusão que a gente não comentou e que rolou esses dias. As acusações contra Eduardo Bolsonaro. Cláudio Dantas. Está muito bolsonarista ultimamente, viu, Cláudio Dantas? Estou gostando. Vou contar uma coisa a vocês. A candidatura de Flávio só existe por causa de Eduardo Bolsonaro. O 01 sempre foi o nome da família para substituir o Paes, mesmo quando ele, o 03, dizia que queria ser o candidato apenas para não desgastar o irmão antes da hora. Eduardo nunca topou Tarcísio, pois enxergava no governador uma solução de acomodação do sistema. Também não gostou de ser abandonado por Valdemar e pelo PL quando foi para os Estados Unidos. Eduardo viu seu pai ser chantageado indiretamente por ministros do Supremo, que lhe extraíram favores eleitorais com a falsa promessa de liberdade. Lembram quando Jair pediu para não criticar Gilmar? Pois é, aquelas mensagens vazadas pela PF, após uma pesca probatória, ainda com verdades sobre os bastidores do poder em Brasília. Nem sempre as coisas são o que parecem. Recomendo cautela nos julgamentos apressados. O pessoal falando que Eduardo aí está sedento pelo poder, que isso, que aquilo outro. Tá falando isso é direita, né? Direita. Aí tem que ver o bolsonarista Cláudio Dantas para tomar o lado do Eduardo. Aí o Rony. Conheci o Rony meio que esse ano, mais por conta da denúncia que ele fez aí da questão do mastro, dos influenciadores. Obrigado, Rony. Eduardo ligou para Constantino em busca de diálogo, assim como Flávio pediu, desabafou, colocou seu ponto de vista. O que a Constantino fez? Desligou o telefone e veio a público expor o desabafo do Eduardo, que foi buscar de forma humilde resolver as divergências. E parece que ainda apostou distorcendo o que o Eduardo falou. Muitos aqui, assim como eu, reconhecem o valor e a importância de todos, sempre dizem, conversem, resolvam suas divergências no privado, não tragam a público. Aí quando o Eduardo faz isso, é essa postura do Constantino. Eu não sou dessa turma. Eu não acho que tem... Eu não quero resolver. Que algumas pessoas, eu tenho divergências que não tem como resolver. A não sei que ela queira realmente mudar e mudar. Pra mim, ela tem pessoas que defendem coisas que pra mim são inaceitáveis e eu quero distância. Mas é dado falar, conversar com o Constantino. Entendam, todos têm sua importância e valor. Pra mim, nem todos. Todos somos contra o PT. Há divergências, né? Eu acho que isso é contra o PT. Até muitos petistas são. Até a esquerda. Tem uma parte da esquerda que é contra o PT, mas vai votar no PT por falta de opção. Todos queremos Flávio presidente. Não sei não, viu? Tem muita controvérsia. Tem muita gente que preferiria outros nomes. Zema, por exemplo. Caiado. Tarcísio. Muita gente, viu, Rony? Muita. O que foi que aconteceu? Os canais comentaram, eu comentei no dia. Mas cá estamos nós. O Eduardo admitiu pra mim que não bate lideranças de outros partidos aliados e vemos muitos desses bolsonaristas falando pro Nicolas e pro Novo. Se ele for pro Novo, ele para de ser atacado? Ora... Mas isso prova que não tem nada a ver com o Nicolas em si, mas com a disputa de espaço partidário. Todos do PL precisam ser subservientes ao Eduardo, como Gil Diniz e Mário Frias. Subserviente. Mas o PL tem um centrão do Valdemar, dono do partido, tem a Michelle, que também carrega o sobrenome do Bolsonaro. Ela tem que sair também? Pelo que eu soube, Jair não estaria gostando nada disso. Pelo que eu soube. Pelo que ele soube. Ele ouviu uma fofoca errada. Paulo Figueiredo deu dele. E se é por controle partidário, então não é pelo Brasil, ou se é pela eleição do Flávio, que tem alianças com o Novo, até com o Ciro Gomes, então parem de disfarçar que tal postura é patriótica. Olha aí, Eduardo, oportunista. Eu vou conversar com um ser desses, mas só se eu for maluco. Eduardo não aprende. Me perdoa, Eduardo. Tu foi menino em ouvir o Paulo Figueiredo, e o Paulo Figueiredo assume que foi... O Paulo Figueiredo assume que foi um erro, mas foi menino ouvir o Paulo Figueiredo. Não é a primeira vez que o Paulo Figueiredo te dá esse conselho, nenhum resolveu. Eu sou da matemática. Eu aprendi cedo que para toda função X você tem um Y. Então, se você quer um Y diferente, você tem que mudar o X. Não adianta fazer a mesma coisa o tempo inteiro e achar que vai ter um resultado diferente. Esse conceito do Figueiredo adiantou aquelas duas conversas com o Tarcísio? As conversas anteriores com o Nicolas? E adiantar agora com o Constantino? O radical, né? Então, tu já viu. Eu tento, na boa. Mas se eu sentir que não vai, aí a gente vai pro pau e não tem mais volta. Mas enfim, fui falar com você no privado, tentando evitar mais ruído nas redes. Pareceu uma atitude sensata, trocar ideias, alinhar pontos de vista, parar arestas, coisa de homem. Eu não achei sensato não, achei coisa de boca aberta, sabe? Perdeu o teu tempo, energia e bateria do celular, né? Eu não ligaria. Mas me enganei, fui vítima de uma conduta no mínimo sorrateira. Agora estou aqui debatendo publicamente com alguém que prega a união da direita, mas que na primeira oportunidade expôs justamente o meu gesto de confiança. Entenda, Constantino, tudo que eu disse no privado é exatamente o que eu venho dizendo em público. Não tenho nada a esconder. A sua atitude baixa não atinge só a mim. Ela desestimula qualquer tentativa de diálogo, ou seja, você ajuda a gerar exatamente o tipo de conflito que diz combater. E sei como isso termina, sem argumentos, aceitar novamente a tal crítica construtiva. Dizer que eu sou radical, o causador de conflitos, que isso prejudica a campanha do Flávio. Ou então adotar a cruel narrativa da esquerda, que não há um gabinete, que há um gabinete do ódio ordenado a destruir a sua reputação. Mas repare num fato, olha ao seu redor. Quantas pessoas que antes não falavam do Flávio, hoje passaram a falar positivamente?
É uma satisfação de saber que contribuí para isso, mesmo com muita gente da direita jogando contra. Fui vitorioso mais uma batalha. Isso só reforça o que sempre defendi. Eu jogo pelo grupo, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal. Há um abismo entre as nossas posturas. Era pra vir primeiro essa imagem aqui, né? Pra mostrar aqui. Ele tava respondendo a isso. Aí, mostrar aqui. Aí depois, na sequência. E a propósito. Ah, não, me perdoa. Aqui é a outra comentário de Eduardo, porque esse aqui era muito grande o comentário. Ele depois deixava um segundo comentário. E a propósito, sim, é pelo Brasil. Não queria seguir neste ponto, mas não posso aceitar ser humilhado. Então, aqui vai, se Deus quiser, meu último comentário sobre este assunto. O Nicolas se elegeu com votos bolsonaristas. Eu recebia quando ainda era estudante. Depois virou um assessor de um deputado. Passou a trabalhar com outro. Pesquise os motivos disto. Fui a Belo Horizonte fazer campanha para ele a vereador. Percorri Minas Gerais, falando do seu nome com o Direito a Minas. Levei o Paco do CIPEC, pedi apoio para ele nas redes sociais, abri portas. Muito disso quando eu já era o deputado mais votado da história, filho do presidente. Mas isto nunca me impediu de ser quem eu sou e jogar para o grupo. Quando ele ia a Brasília, deixava minha conversa fixada no topo do WhatsApp, aguardando o retorno meu. Aceitei incluí-lo no documentário que o Mário Frias, que está prestes a lançar. Convidei-o para conhecer o Trump, levei ao Congresso americano e ainda tentei, a pedido dele, inseri-lo no programa do Tucker Carlson na época do episódio da peruca. Eu já era o deputado mais votado da história, filho do presidente, etc. Esses são apenas alguns exemplos do quanto eu trabalhei por ele, acreditando na causa, acreditando que éramos um grupo pelo Brasil. Nunca fui cargos ou interesse partidário. Eu sempre joguei pelo grupo. Quem está comigo divide o mesmo espaço, a mesma luta. Se eu sento, senta comigo. Se eu estou de pé, permanece de pé ao meu lado. Agora, no momento decisivo, Flávio contra Lula, com a liberdade do meu pai em jogo, com centenas de presos políticos, com exilados sofrendo na Argentina, ele quer sentar para conversar e avaliar se o meu projeto é o mesmo que o dele? E foi o que o Nicolas falou no podcast do Ferri. Ele condiciona apoio ao Flávio. Entenda. Isto, em outubro, não é mais uma eleição. É a batalha mais importante do século no Brasil, que vai selar se meus filhos encontrarão o avô ou se eu, sem saber, dei meu último adeus a ele em fevereiro de 2025 ao sair para uma viagem de 7 dias de carnaval no Texas. Eu já gente, vi. Se o pior acontecer com tudo, Eduardo nunca mais vai ter visto o pai. Não é uma coisinha qualquer que a gente tá lidando. Não, deixa as tretas de lado. Ainda tem gente falando as tretas de lado. Com todo respeito, isso não é expressão de liberdade. Isso é, no mínimo, mesquinhez. Para não dizer outra coisa. Quem está em campo não pode se comportar como uma torcida. A própria direita vive elogiando a esquerda por não expor esse tipo de conflito em público. E por que isso acontece aqui? Porque há quem incentive exatamente esse comportamento imaturo. A direita elogia o que não existe. A direita elogia uma esquerda imaginária. A esquerda briga entre si o tempo todo. O povo é boca aberta. Não para se informar. Querem falar em união? Então vamos falar de coerência. Por que esse discurso de união da direita só aparece quando cobrado é Nicolas? Quando o Eduardo é atacado, quando o Flávio é atacado, quando o Carlos é atacado, ninguém pede a união da direita e manda parar de atacar o Carlos. Por que o silêncio quando as críticas são dirigidas a Bolsonaro? Ninguém se morre para defender o Jair. Muito menos o Flávio. Agora toque no menino de ouro. Ou mesmo Valdemar. Eduardo, Valdemar eu só jogo pedra. Se for pela união da direita, todas as críticas vindas da direita deveriam acabar em nome de um projeto maior. Não é esta a teoria de vocês? Então vamos ser claros, não se trata de liberdade, trata-se de conveniência. Ou agora virou regra, que figuras públicas não podem mais ser cobradas. A regra é que no ano eleitoral, que é muito importante, não pode cobrar. Só depois da eleição, e olhe lá. Desde que cada um tire suas próprias conclusões. Reafirmo da minha parte, encerro aqui. Como já disse, meu objetivo foi alcançado. Hoje todos, sente que tinham amnésia, falam positivamente do Flávio. Ainda que em muitos casos, por interesse próprio, não passaram a fazê-lo espontaneamente, mas sem a custa de cobrança. Mas não vou deixar você me expor, humilhar sem reagir. Se não vai virar rotina, vocês virem aqui no Twitter, escrever seus argumentos fracos e depois correr no meu entorno para tentar me bloquear e assim posarem de vencedores. Aí o Cocô ainda triplicou, ele continua. Alan dos Santos chama Nicolas de analfabeto e mau caráter. Não, o Alan, ele corrigiu, porque o Nicolas escreveu mau caráter com L. E o Guilherme Kilter, a cadelinha do Deltan, tava tirando onda que Jair Renan falou cidadãos. Aí o Alan tava perturbando o cara disso. Falou, e aí? Um não pode falar cidadãos, mas o outro pode escrever mal errado? É isso. Então o Constantino já tá sendo safado aqui no início. Paulo Figueiredo está me detonando na sua live. Eduardo dedica quase todo o seu espaço para divulgar Kim Painhão me criticar. Kim Painhão é obcecado em achar traidores na coleira do Deltan. Não, eu não estou procurando traidores. Não são traidores. Para ser traidor, tem que ser meu amigo e me trair. Você não é meu amigo, você não me traiu em nenhum momento. Eu nunca tive nenhuma dúvida sobre vocês, não tenho nenhum apreço de vocês. Por mim, vocês são expurgados há muito tempo. Alguém acha mesmo que essa turma está colaborando com a candidatura do Flávio? Enquanto isso, Lacombe lança novo projeto, o Cruzeiro, com Silvio Navarro, Paulo Briguet, além de colunistas como Ludmilla Lins Grilo, Flávio Gordon e eu, gente séria, independente, com viés conservador. Mas a patrulha já vai denunciar, não é bolsonarista. Tem que ser bolsonarista raiz, concordar com tudo que diz Eduardo. O Brasil precisa de mais iniciativas como essa do Lacombe e de menos influenciadores incendiários que produzem intrigas diariamente para dividir a direita. Oh, meu Deus.
O incendiário que divide a direita nunca defendeu perseguição, diferente de tu, né? Que validou o gabinete do ódio, divulgou as matérias do Felipe Bora Brasil, chamava Felipe Martins de Roberto Pirralho, defendia a perseguição, defendia a perpetuação da CPMI das fake news. Mas o radical incendiário aqui sempre teve o da liberdade. Aí o Figueiredo responde: tenho certeza que você não assistiu a minha live. Está baseando seu comentário em algum fofoqueiro de plantão. Falei o que já tinha dito. O que mexeu com sua cabeça e você está com julgamento prejudicado. Fora isso, fiz elogios inclusive à sua postura de apoio ao Flávio. Aí olha que engraçado, né? Paulo Freire diz, ó, o seu comentário foi de algum fofoqueiro de plantão. Ele diz, é de fato. Foi um amigo que não gosta muito de você que disse. O que não afetou minha cabeça, Paulo. Eu realmente não, ele sempre foi isso aqui. A moral que Eduardo dá um notório desagregador é o que preocupa. Você devia estar preocupado com o CDB do Master. Mas o Eduardo já disse numa entrevista recente que se ele não der trela pra você, o Alien, que ninguém mais fala dele. Pode ser carência então, mas está prejudicando a campanha do Flávio. Aí o Figueiredo volta. Você precisa melhorar de amigos e se livrar de bicha fofoqueira. Quanto Eduardo é simplesmente quem inventou e contribuiu com toda a estratégia de campanha do Flávio, que está liderando as pesquisas. Isso é fato. Não fosse Eduardo e as brigas que ele comprou, o Flávio sequer seria candidato. Isso realmente é um fato. Aí o Figueiredo foi lá falar na live. Cadê aí? Eu fico vendo, sabe? As pessoas tentando... Essas amizades falsas da direita me tocam o coração. Teve lá nesse último final de semana e já vem dizendo há muito tempo que nós devemos evitar essa guerra, que essa guerra não é inteligente, não é boa para ele. Mas a gente também não pode deixar de... A gente não pode misturar as coisas. Tem certas coisas que precisam ser consertadas, né? Certos absurdos que foram ditos a respeito do Eduardo, que eu considero absolutamente injustificáveis. O maior deles, que eu vi até agora nas redes sociais, foi um post do meu amigo, não é segredo para ninguém, do Rodrigo Constantino, dizendo que o Eduardo estava sabotando o irmão. Aliás, eu usei o post que vocês estão vendo na tela para ilustrar, mas não foi só esse não, tá? Foram vários posts na mesma direção. Eu volto a dizer, não é segredo, eu gosto do Constantino, eu tenho respeito por ele. A gente tem que ter respeito também pela história de superação da vida dele, o que ele passou recentemente, não é fácil, a forma como ele encarou. Eu conheci ele há muitos anos, sei defeitos e qualidades que ele tem como qualquer outro. Mas eu acho, eu lamento dizer isso, mas eu acho que realmente o Kim Paim conseguiu entrar na cabeça do Constantino e deixou ele completamente pirado. Eu acho que ele só pode estar mal da cabeça. A última vez que eu conversei com ele ao telefone, ele tinha me dito o oposto, que ia parar de se envolver nessas confusões porque estavam fazendo mal a ele. E eu vejo esse tipo de postagem, esse tipo de comportamento, e só posso crer que é uma pessoa que perdeu o controle. O que não é nem compreensível. Deixa eu fazer aqui, o meu ponto aqui não é a crítica ao Rodrigo, meu ponto aqui é fazer um depoimento sobre o Eduardo, né? E eu acho que é esse o principal objetivo aqui. Meu objetivo não é sentar porrada no Nicolas, não é criticar o Rodrigo, não vou focar em X ou Y. Eu acho que o que eu posso dizer a vocês é dar um depoimento a respeito de quem é Eduardo Bolsonaro e citar eventos que podem ter sido esquecidos por muita gente. E nesses anos em que eu conheço o Eduardo, não é segredo a vocês que eu tenho uma relação muito próxima de amizade com ele, eu tenho que fazer o testemunho de dizer que eu só vi o Eduardo até hoje agindo, pensando em um bem maior do que ele. E eu posso exemplificar isso de várias formas. Em 2018, por exemplo, o Eduardo foi o deputado federal mais votado da história do Brasil. Mais votado da história do Brasil. O Nicolas achou que era ele o deputado mais votado da história do Brasil. Não é. Ele também não é o centro do universo. Também os planetas também não orbitam em torno do Nicolas. E ele também não foi o deputado federal mais votado do Brasil. Foi o Eduardo em 2018. 4 anos depois, o Eduardo poderia tentar bater o recorde, tentar ter a mesma votação. O que ele buscou fazer? O Eduardo já sabia que ia ser eleito. Já sabia que ele ia ter muito voto. Então ele passou. Vai contar, Eduardo passou lá, fez campanha, tudo mais, pipipi, popopô.